Sr. Arcebispo não é convidado. Somos todos da casa. Somos todos da casa, mas o Sr. Arcebispo, por primazia, está por direito em casa. Ser Igreja tem esta dinâmica de uma primeira conversa com alguém que nos vai ajudar a refletir ou divulgar algum acontecimento da Igreja local ou da Igreja universal. Entendeu-se que seria oportuno, uma vez que vamos começar um novo ano pastoral, falar um pouco sobre ele. O Sr. Arcebispo, como pastor da Igreja que está em Braga, primeiro servidor e primeiro responsável pela dinâmica também pastoral da Diocese, é a pessoa indicada para, digamos, dar o mote para os nossos ouvintes, para as nossas comunidades, para as nossas paróquias, estarem atentas ao ano pastoral que vai abrir. Durante 3 anos houve uma preocupação de sequenciar os temas. Eu trouxe o plano pastoral da Diocese para que os ouvintes possam também sentir-se entusiasmados e procurá-los na paróquia ou nos serviços centrais da Diocese. Nós temos aqui 3 grandes motes: a fé professada, a fé celebrada, a fé vivida, depois vamos ter a anunciada e a contemplada. Este ano, o mote é dado por Santiago: a fé, se ela não tiver obras, está completamente morta. Este é o mote. Depois tem uma referência especial a um dos documentos mais fundamentais do Segundo Concílio do Vaticano, Gaudium et Spes. Sr. Arcebispo, plano pastoral, é preciso um plano pastoral? É uma pergunta muito interessante e creio que é mesmo oportuno, ao iniciarmos mais um novo ano pastoral, abordar esse assunto e essa questão. Nós estamos um pouco habituados, particularmente nós, os minhotos, e consequentemente também a Igreja que está em Braga, estamos habituados a rotinas, a procurar fazer com que a vida seja sempre igual. Quando a vida cristã tem uma dinâmica própria, nós temos que a interpretar sempre como uma dinâmica própria, não é? E porque todos nós somos humanos, nós devemos habituar-nos a trabalhar por objetivos, não nos resignarmos a ser aquilo que somos, a todos os níveis, mas também no nível da vivência da própria fé, mas colocar diante de nós um objetivo para que sejamos capazes de o alcançar. E não um objetivo meramente pessoal, mas um objetivo da Igreja. E é por isso que a Diocese, como Diocese, tem o seu programa pastoral, que poderia ser um outro qualquer, mas que é um programa que foi encontrado nos diversos órgãos colegiais da mesma Diocese e que deve fazer com que todas as pessoas e todas as comunidades o acolham e que sintam que, na verdade, é um novo ano que começa e neste novo ano que começa há uma atenção particular, ou deve haver, a uma dimensão da vivência da nossa própria fé. E como já referiu, e muitíssimo bem, nós, desde o ano da fé, pareceu-nos que deveríamos interiorizar cada vez mais os diversos aspectos da fé. Não para partir, não para fragmentar a fé, mas para que sejamos capazes de intuir as verdadeiras exigências, não é? Então, este ano é absolutamente necessário que todos os cristãos e todas as paróquias se deixem pautar por esta exigência de uma fé que deve ser vivida. Se nos anos transatos nós falávamos, em primeiro lugar, uma fé que deveríamos professar, depois uma fé a celebrar, este ano a palavra de ordem é esta: viver. Viver a fé. E viver a fé, como muito bem disse, na certeza de que se não a vivemos, ela é morta, não tem razão de ser, não é? E, portanto, esta é a grande ideia e, portanto, ter um programa pastoral deveria ser algo verdadeiramente obrigatório para todos, particularmente que os sacerdotes deveriam assumir, um programa que passa pelas homilias, que passa pelas ações de formação dos diversos grupos, dos diversos movimentos, né, na paróquia e a nível da própria Diocese. Né? É um programa pastoral que inclusive tem um rosto e que se vê, porventura, estampado, sei lá, num cartaz, usando variedíssimas vezes, porque o próprio cartaz tem também um sentido e um significado. Não é? E eu creio que tudo isto é útil, tudo isto é absolutamente necessário. Não é? E são diversos aspectos que nos ajudam verdadeiramente a poder crescer neste trabalho que estamos a realizar. Sr. Arcebispo,
Posso fazer-lhe uma pergunta? 2 ou 3. Atenção de fazer mais. Claro, com certeza. Mas há uma pergunta que subjaz, ou que pode subjazer relativamente a esta temática partida, digamos assim. Fé celebrada em 2012, 2013, a fé professada, depois a fé celebrada em 13, 14, em 14, 15 a fé vivida. Não poderá cair-se na tentação de dizer, bem, este ano nós vamos esquecer o que está para trás, como se isso fosse possível, Claro. e vamos trabalhar este tema. Eu já tive o cuidado de dizer que nós não podemos fragmentar, partir a fé, mas porque somos, digamos, humanos, porque temos as nossas limitações, é bom concentrarmos-nos num determinado aspecto. Mas o concentrar-se num aspecto não quer dizer que vamos abandonar os outros, que vamos pôr de lado os outros, não é? Que já atingimos todos os objetivos que dizem respeito, por exemplo, à fé celebrada. Não, este ano nós teremos que continuar a pôr em prática as conclusões a que chegámos no ano passado, temos que continuar a trabalhar a nossa liturgia, as nossas celebrações, não é? Temos que continuar a refletir e a pensar também sobre a exigência de uma fé celebrada, assim como também o anúncio, ainda não chegámos ao anúncio, mas isto é uma dinâmica que está sempre presente, não é? Agora, olhamos particularmente, não é, para este aspecto de uma fé que tem que ser vivida, não é? E não desconsideramos os outros aspectos, mas sublinhamos este e tomamos consciência disto, não é? Viver a fé é algo indispensável para o cristão e esta é a grande preocupação das atividades pastorais de uma comunidade. Se não for para vivermos a nossa fé, com certeza que é inútil quase o trabalho que estamos a realizar. O mote, como disse, é retirado de Santiago, depois o documento guia, atendendo a que ainda estamos imbuídos das celebrações dos 50 anos do Concílio do Vaticano II, o Segundo Concílio do Vaticano, é a Gaudium et Spes. A alegria e as esperanças, as tristezas e as angústias do mundo contemporâneo são as alegrias e as esperanças, etc., etc., da Igreja. Isto é, um cristão pode verdadeiramente ser cristão, anunciar a sua fé, se ele não sentir este espírito Gaudium et Spes? É impossível, digamos assim, aliás, iríamos já para um outro aspecto, não é? Mas é bom, digamos assim, refletir e pensar, não é? O que é que significa viver a fé? Não é? Viver a fé é precisamente ir pondo em prática o que esta Constituição do Concílio Vaticano II nos sugere desde o princípio. Isto é, fazer com que a fé chegue à nossa vida concreta e que esta fé esteja presente nas nossas alegrias, assim como também nas nossas tristezas. Não é? Esta presença da fé nas alegrias e nas tristezas. Sabemos todos nós que as primeiras palavras de uma Constituição, aquelas que dão um nome, são as primeiras. E, precisamente, esta Constituição do Concílio Vaticano II começa por aqui. As alegrias, as tristezas, os problemas e as dificuldades do mundo são as nossas. Não é? Porque eu gostava de chamar a atenção para os nossos ouvintes e para os cristãos, para um pequenino pormenor que está na descrição do programa pastoral, quando tenta exemplificar, não é? E diz que o grande objetivo, aquilo que nós devemos pretender este ano, é fazer com que a fé se transforme em vida e transforme a nossa vida. Não é? Isto estão nas primeiras palavras do texto do programa pastoral. Não é? A nossa fé tem que se transformar em vida, tem que passar para a vida concreta, nas suas 24 horas concretas do dia a dia, não porque vamos andar a falar sempre da fé, a falar das coisas de Deus ou das coisas da Igreja, mas a nossa vida quase que transpira, digamos, a dinâmica da fé. Não somos cristãos de uma ideologia, dizer que temos uma doutrina muito clara, muito definida, não é? Mas Cristo é a vida e temos que a viver. E se esta doutrina, esta luz da fé não chega às nossas opções, nós não estamos a ser verdadeiramente cristãos, falta-nos qualquer coisa. Não é? E é precisamente como consequência desta fé que chega à nossa vida, ela vai transformando a nossa vida e tem que a transformar. A nossa vida tem que ser diferente. Não pode ser já uma vida, digamos, egoísta, não pode ser uma vida solitária, de alguém que vive sozinho, individualista, que só pensa em si, mas tem que pensar essencialmente nos outros. Não é? E é por isso que os dois eixos também fundamentais deste programa pastoral, nós não podemos esquecer, não é? É fazer com que a fé transpareça nos diversos ambientes
é uma palavra que está no programa pastoral, nos diversos ambientes onde os nossos cristãos vivem. Né? Nós sublinhamos alguns, escolhemos aí alguns, falamos da política, falamos da economia, falamos da família, falamos da educação, mas poderíamos falar de muitíssimos mais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu, que sou um simples trabalhador, nesse trabalho, seja da agricultura, seja na construção civil, seja no que for, aí tem que se ver essa mesma fé. No trabalho, na vida do dia a dia. Na diversão, a minha diversão tem que ser uma diversão que provoca alegria, que provoca bem-estar, mas sempre também à luz da própria fé. A diversão está imbuída da própria fé. Nem tudo está de harmonia com a própria fé. Mas este é, naturalmente, digamos, um dos aspectos. Não é? Portanto, a fé que vai transformar interiormente a minha vida e que a modifica e faz com que ela seja a transparência do amor de Deus. Mas, ao mesmo tempo, digamos, ao transformar a nossa vida, transforma. A fé que se transforma em vida, transforma a nossa vida. Obriga-nos a não ser egoístas, mas a ser solidários. Não é? E é por isso que, se o primeiro ano para nós, não é, quando nós falamos da fé celebrada, foi um ano para nós pensarmos essencialmente na dinâmica da profissão da fé, a fé é conhecer. O ano passado foi um ano para pensarmos, sobretudo, na liturgia. Este ano nós dizemos que é um ano social. É um outro aspecto, digamos assim. Porquê? Porque a fé obriga-nos a deixarmos-nos transformar, a deixar-se transformar por isso mesmo, para não ser egoísta, mas para pensar em todos. E de um modo muito particular, neste contexto no qual nós estamos a viver, naqueles e naquelas que, por razões variadíssimas, passam por necessidades concretas, necessitando de uma atenção também da própria comunidade. Por isso mesmo, durante este ano, nós iremos falar imensas vezes também desta dimensão, embora o ano social não seja apenas para pensar nos centros sociais, nas conferências vicentinas, mas essencialmente atitude de solidariedade para com os outros, não é? Mas também, por outro lado, a própria vida que se vai transformando pela fé. São dois aspectos muito importantes. Não posso deixar de lhe pôr esta questão. Este Papa, o Papa Francisco, recentemente disse que nós temos que perceber que a Igreja não é uma grande ONG, uma grande organização não governamental da solidariedade. Às vezes, tem-se a sensação que a Igreja, enquanto instituição, está presente nessas áreas que o Sr. Arcebispo enumerou, mas afinal não passam, muitas vezes, de respostas a problemas sociais desligados da grande missão da Igreja, que é o anúncio. Não há esse risco pelo ativismo, pelo medo até de afirmar a sua própria fé, que muitas organizações não governamentais transformem, ou, enfim, claro, não transformarão, mas não deem da Igreja uma imagem de uma grande organização não governamental. Evidentemente que hoje a comunicação social vai dando um pouco essa imagem, né? Que a Igreja é efetivamente, se não for uma ONG, uma associação com fins mais ou menos sociais, não é? E que os vai realizando através dos centros, através das campanhas, através da Cáritas e por aí fora. Não é? Mas esta uma interpretação daquilo que é a ação da Igreja, uma interpretação exata, é o que nós temos que procurar dar-lhe. Não é? Nós, como cristãos e como homens e mulheres de fé, acreditamos em Deus que é amor. E porque acreditamos em Deus que é amor, este amor de Deus impele-nos, não é? A tal fé que não é morta, a fé que é viva, não é? E impele-nos a comportamentos muito concretos. E então nós queremos que, efetivamente, um político, se é católico, se é cristão, na política, viva a sua fé. Será possível? É possível e é urgente. Alguém que trabalha na economia, a mesma história, tem que procurar aí viver a sua própria fé e mostrar aos outros, sem fazer grandes discursos. Não é preciso mostrar pode ser necessário falar em certas ocasiões, isso é oportuno, mas o silêncio é eloquente, não é? Mas que os políticos, que os economistas, que os sindicalistas, todo este tipo de gente, não é? Faça e mostre que a fé tem algo a dizer com as opções cotidianas, não é? Só assim ela é vivida. Só assim aqui é. Só assim, isto é o que interessa, não sei se está a ver, não há aqui perigo nenhum, não é? Então, motivados por isto, e isto é sempre o primeiro motor, nós somos capazes, vamos ao encontro dos outros. Vamos ao encontro dos outros, de todos. E, de um modo muito particular, dando resposta aos carenciados, aos necessitados, àqueles que estão a passar momentos difíceis e por aí fora. Vamos ao encontro deles, necessariamente. Não é?
E indo ao encontro deles, também aqui podemos ir e podemos conversar e dizer uma vez ou outra, olha que estou aqui, eu sou católico, eu sou cristão, olha que Deus é grande, e falar de Deus abertamente pode acontecer. Mas também, muitíssimas vezes, não é necessário falar de Deus. Não é? O amor fala por si, a caridade fala por si. E isto é imperioso, mostrar ao mundo hoje, não é, que nós somos capazes de distribuir bens aos pobres, somos capazes de pagar rendas a pessoas que têm as suas rendas em atraso, somos capazes de ajudar a resolver problemas de uma pobreza envergonhada, sem pretender nada para nós. Sem pretender, mas na certeza de que o amor é eloquente. O amor está a falar, o amor está a anunciar. E creio que é isto que falta hoje muitas vezes nas nossas comunidades cristãs. Isso... Diga. Por amor de Deus. Sr. Steve, faz favor, acaba a sua Não, já esqueci o que ia dizer, faz favor. Não, eu acho que isso remete, é um desafio que se pode ver logo na primeira encíclica de João Paulo II, Redemptorio Hominis, quando ele diz o caminho da Igreja é o homem, claro, não é? Sim. E é o homem concreto, e neste caso o cristão concreto, que vai viver a sua fé de tal forma credível que ele, por esse modo de viver, ele é um anunciador do próprio Cristo e da própria fé em que acredita. Com certeza. É isso. A fé, essencialmente, é este encontro com Cristo. Um encontro pessoal, um encontro íntimo, um encontro que marca a vida, um encontro que praticamente faz com que sejamos posse de Cristo, não é? E depois a vida é uma vida como uma vida de qualquer outra pessoa que naturalmente vai mostrar isto. Vai mostrar. Não é? E isto suscita, há momentos falava precisamente nesta última exortação apostólica do Papa Francisco, a alegria do Evangelho, não é? Isto, quando nós nos deixamos possuir pelo amor de Deus e o manifestar, nós temos alegria. Há uma alegria. E esta alegria é a alegria que o Evangelho nos dá. Mas a própria alegria já está a testemunhar o Evangelho. São duas coisas, não é? Sim. Eu alimento-me do Evangelho, ele dá-me alegria. Mas à medida que eu estou a viver na alegria, pronto, numa vida porventura diferente, eu estou também a ser anunciador do Evangelho. E isso, eu estava a ouvi-lo com a maior atenção e estava a pensar que o que separa uma instituição da Igreja ligada aos idosos, ou aos deficientes, ou a crianças, outra área qualquer, de uma instituição não eclesiástica, que também se faz o mesmo trabalho, no fundo, é a presença e o testemunho que quem lá está trabalha, mais do que os símbolos que podem estar presentes e que são importantes, as cruzes, os quadros de temática religiosa, mas aquilo que efetivamente vai transformar, vai tornar a fé vivida e aplicada e credibilizada é esse desafio que o Sr. Com certeza, digamos, nós não podemos esquecer aquilo que o Papa João Paulo II, ou São João Paulo II, dizia na Deus Caritas Est. Não é? E quando, depois de refletir e pensar sobre o amor, Deus que é amor, não é? Fala também das instituições da Igreja e da caridade na Igreja. Não é? Onde ele, efetivamente, diz isso com toda a clareza. Não é? Durante este ano vamos falar muito das nossas, da dinâmica caritativa das nossas comunidades, como algo imperioso. Um dos objetivos do nosso programa pastoral é que em cada comunidade exista pelo menos um grupo, seja a conferência formal ou informal, não é? Os jovens que vão olhar e vão ver quem são as pessoas que estão em necessidade concreta para poder dar uma resposta. Evidentemente que importa o grupo como grupo, não é? Mas talvez mais do que o grupo, importa que este grupo não seja algo idêntico com outro grupo qualquer, também de jovens, que também distribuem roupa e géneros alimentares, que também fazem campanhas e por aí fora, mas tem que haver mais qualquer coisa. O Papa, então, João Paulo II, falava do perfil das instituições. Então dizia que mesmo nas instituições, elas têm que ter um cuidado muito grande, no sentido de também ter um profissionalismo muito grande. Não é? Ser como todas as outras, iguais a todas as outras, correspondente às exigências, hoje, não só de uma segurança social, mas as exigências de qualquer tipo de instituição. Mas tem que haver ali o mais, algo diferente, que é este perfil e que é esta marca de um amor cristão que se vive ali 24 horas por dia. Se não houver esta preocupação em quem trabalha num centro social paroquial, ou é também em quem vai visitar os pobres e os doentes, sei lá, numa conferência vicentina, falta o essencial, não é? Tem que haver o ir em nome de Cristo e como consequência
deste dinamismo interior de uma presença de Cristo na nossa vida. E isto é fundamental, porque senão continuamos numa dimensão de filantropia, e a Igreja não é uma instituição filantrópica, não pode contentar-se com isso. Não é? Tem que haver esta dimensão, digamos, também profundamente imbuída da fé, para que depois o resto também aconteça. Eu estava a pensar em Paulo VI, na Evangelii Nunciandi, não é? Que ninguém pode evangelizar se não estiver evangelizado primeiro. Sim. Há uma linha de continuidade de apelo da Igreja, instituição, claro, aos cristãos, para a sua auto-evangelização, para serem luz do mundo. Claro. Não é? Sim, mas dentro desta lógica e dentro de um ano social que nos vai levar a refletir e pensar no que temos e naquilo que devemos ter. E a dar, digamos, aquela originalidade às nossas instituições e, quem sabe, particularmente aos nossos centros sociais paroquiais. E a caridade, o ano social, não passa só pelos centros sociais paroquiais, é muito mais amplo, muito mais vasto. Não é? Mas os nossos centros sociais paroquiais, este ano, têm que aproveitar também, este ano tem que ser aproveitado, para que eles possam refletir e possam verdadeiramente ver onde é que está a sua originalidade. O que é que os poderá distinguir de tantos outros, não é? E quem trabalha num centro social paroquial, um centro que é da Igreja, não pode, pura e simplesmente, limitar-se a ser um bom técnico. Não é? Pode, porventura, não praticar. Não vamos obrigar ninguém, um funcionário de um centro, a praticar, a ir à igreja, mas tem que ter um tipo novo de caridade, uma maneira nova de se relacionar com os idosos, com os velhinhos, com as crianças, não é? Com aquelas pessoas que recebem qualquer tipo de solicitude. Tem que haver algo de diferente. É uma mais-valia, tem que ter essa mais-valia. Se as pessoas se contentarem, pura e simplesmente, por um profissionalismo, mas um profissionalismo sem este caráter da diferença, e eu acho que não deveriam estar num centro social da Igreja, não é? Porque é da Igreja e as pessoas têm que se convencer disto, não é? E portanto, não devemos ter medo, nem receio, de fugir, porventura. Não vou dizer que não vamos cumprir aquilo que uma segurança social nos determina, mas não basta o que uma segurança social nos diz. É preciso, sobretudo, esta matriz, esta identidade que não pode ser desvirtuada de maneira nenhuma. Não é? Eu tinha na minha mente pedir ao Sr. Arcebispo que fizesse um apelo, acabou de o fazer, portanto, se eu agora pedisse... Não, este é um aspecto, sabe, mas este é apenas um aspecto. Mas é importante, não é? Quando no princípio da nossa conversa falávamos de um ano social, ou melhor, de um ano pastoral, e ter um objetivo, porque é um programa, não é? É bom que tivéssemos mesmo um programa, não é? Então que nos concentrássemos nisto, não é? Então estaríamos a trabalhar o nosso cristianismo, estaríamos no essencial, que é o amor. Que é amor a Deus. Não é? Continuávamos ainda a professar a nossa fé, continuamos também a celebrar a nossa fé, porque sem a celebração da fé eu não consigo ser esta transparência do amor no meio dos necessitados. Não é? Portanto, mas isto é que é o essencial. A minha caridade, e a minha caridade também não está só em dar alguma coisa às pessoas, bens, não é? Mas está muitas vezes até em dar o tempo, a questão do voluntariado. É um outro aspecto que sai daqui. Dar o meu tempo para ouvir uma pessoa, para acompanhar uma pessoa que precisa, porventura, de ir a um médico e não tem ninguém que acompanhe. Tantas outras coisas. Há aqui uma fantasia, e a palavra não é minha, creio que é do Papa João Paulo II, a fantasia da caridade. E a fantasia é esta capacidade de inventar coisas. Não é? Se nós estamos verdadeiramente possuídos pelo amor de Deus, este amor cria, este amor inventa, este amor é novo. Não é? E é isto que hoje me parece que terá que de fazer a diferença da Igreja em relação a tantas outras instituições com fins parecidos, ou poderão parecer que são parecidos, mas tem que ser diferente. Falta-lhe aquele sinal mais. É isso, é o caráter distintivo, é o perfil próprio de uma instituição da Igreja. Sr. Arcebispo, muito obrigado. Nós temos que nos encontrar outra vez proximamente. Peço a todas as nossas comunidades, aos nossos cristãos, pois que peguem neste programa pastoral, que tudo isto que hoje foi dito assim, muito sumariamente, não é? Seja refletido nos conselhos pastorais paroquiais, porque é bom refletir, ver o que é que se pode, porventura, o que é que se pode fazer, o que é que se pode realizar, não é? E fazer com que seja um ano diferente. Não é? Até porque a situação de crise que se vive e com tantos problemas também exige que a Igreja tenha uma presença na sociedade e tenha uma presença muito concreta. Não é? Agora, que não seja somente, digamos, uma presença técnica.
e para dar qualquer coisa, né? Não interessa isso, senão há o Espírito, foi por isso que eu disse, comecei pelaquela frase, né? O programa pastoral que diz que a fé transforma a vida e transforma-se em vida, primeiro, a fé transforma-se em vida e transforma a nossa vida. Acho que isto é muito importante, não é? Muito obrigado, Sr. Arcebispo. Muito E boa noite. até uma próxima, Até sempre. é uma próxima oportunidade, que eu penso Muito que vai bem. ser breve, porque há muitos temas que Sem dúvida nenhuma. precisavam E de ser poderemos partir, trabalhados um e num pouco programa mais. de pouco Muito tempo bem. não temos essa hipótese. Muito obrigado pelo apoio que deu para que todos nós saíssemos destes minutos mais ricos, mais despertos e mais atentos e disponíveis para pegar no plano pastoral, o ler, o trabalhar em grupo ou sozinho e mãos à obra, com alegria e a esperança de que nos fala sempre o Evangelho.